ser Rede Diaconia e parceiros, desejamos a todos e todas uma boa noite. Sejamos todos e todas bem-vindos, bem-vindas para este nosso encontro de gratidão. O primeiro do ano de 2026 e o 23º encontro após retiros. Já fizemos uma boa caminhada, né? 23º encontro de gratidão após os retiros. Então, nós queremos invocar o Espírito Santo, ele já está conosco, mas pedindo que ele permaneça e que ele nos abençoe e nos ilumine nesta noite, nessa uma hora e meia que ficaremos aqui, que ele continue nos iluminando também em tudo, enfim, nas trajetórias da nossa vida, nas decisões que nós temos que tomar coletivamente, individualmente, no trabalho, na família, na vida eclesial, enfim, que ele sempre nos conduza, nos dando sua sabedoria e seu discernimento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que nos concede sempre a sua força e a sua energia, dai-nos sempre estar atentos à tua palavra, aos teus sinais, ao teu amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Esse encontro, que nós chamamos de encontro de gratidão, é sempre um momento importante para as nossas vidas, né? Depois de um período que a gente vai fazendo aí a nossa trajetória, após o retiro de Advento, de Natal, após o retiro quaresmal, após o retiro da criação, podemos dizer que é um tempo de retomada, né, da nossa caminhada e, acima de tudo, partilhar as nossas alegrias, as nossas dores, as nossas dificuldades, enfim, como que Deus foi fazendo caminho comigo nesse período. A gratidão é um sentimento lindo. Nós vamos começar com uma história, ela é bem simplesinha, mas só para enumerar e, enfim, ilustrar um pouco o sentido da gratidão em nossa vida. Era um dia como qualquer outro, em uma pequena vila onde as pessoas viviam em harmonia com a natureza. Uma jovem chamada Lia, e aqui nós podemos colocar o nosso nome, né? Elisete, Roberta, Paulinho, enfim, acordou com o sol, sentindo-se grata por mais um dia de vida. Ela olhou pela janela e viu o céu azul e as flores coloridas e as árvores verdes. Lia começou a pensar em todas as coisas pelas quais era grata: sua família, seus amigos, sua casa, sua saúde. E, de repente, ela se sentiu inspirada a fazer algo para expressar sua gratidão. Acredito que isso deve ocorrer conosco, né? No cotidiano, às vezes coisas simples que a gente diz: obrigado, Senhor, por esse momento, né? Uma iluminação, algo que Deus foi nos iluminando, uma palavra que alguém nos disse, algo que eu senti no meu coração. Então, expressar essa gratidão a Deus e também aos irmãos e irmãs é uma atitude importante para que a gente humanize mais o nosso mundo. Vendo um pouquinho também a gratidão, o que que a gratidão, o que que a Bíblia nos fala sobre a gratidão? E aí tem na primeira carta aos Tessalonicenses,
diz assim: Dai graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tessalonicenses 5:18. Também o Salmo 100, versículo 4. Entrai nos portais com ação de graças e nos seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome. A carta aos Colossenses também nos recorda, no capítulo 3, versículo 15: Sejam agradecidos. Também mais alguns exemplos de gratidão na Bíblia. A parábola do servo ingrato, Mateus 18, 25 e 35. Jesus conta a história de um servo que foi perdoado de uma grande dívida, mas não perdoou a seu companheiro. A lição é que devemos ser gratos pelo que recebemos e ainda perdoar os outros. Duas lições importantes: gratidão e esse exercício do perdão e de uma reconciliação constante, o que não é fácil, exige de cada um de nós uma busca constante para não deixarmos que o nosso ser, né, o nosso humano, prevaleça, ainda mais no contexto que a gente vive hoje de mundo, de sociedade. Também no Salmo 103, ainda temos a gratidão de Davi. Davi expressa sua gratidão a Deus por sua bondade e misericórdia. Ainda a gratidão de Paulo, 1 Timóteo 1, 12, versículos 12 a 17. Paulo expressa sua gratidão a Deus por sua graça e misericórdia, benefícios da gratidão. Ela aumenta a alegria e a paz. E também o Salmo 100, versículos 4 e 5, fortalece essa necessidade de sermos gratos a Deus, né, pela saúde, pela alegria, pela paz, pelas orientações que Ele vai nos dando no caminho, pela família, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde. E ainda em Provérbios, o que essa gratidão favorece? Favorece a humildade, no Provérbios 22, 4. Então, nesse sentido, eu queria que nós já, né, a partir dessa música das bem-aventuranças, que hoje somos convidados a refletir também, né, no Evangelho, eu gostaria que nós fechássemos nossos olhos, né, e buscássemos uma posição confortável, fechar os olhos, vamos sentir o pulsar do nosso coração, sentir a nossa respiração, perceber como que está o meu corpo, como que está a minha respiração. Passamos um instante de silêncio para que esse silêncio seja frutífico, seja importante para nós, para esse exercício diário e cotidiano da necessidade de se silenciar o coração, silenciar os nossos afazeres, para que esse silêncio nos ajude a sermos cada vez mais fecundos e conduzidos pela palavra de Deus. Inspirando e inspirando, sentindo o nosso corpo, sentindo as batidas do nosso coração,
escutando algum barulho externo que a gente presencia nesse momento. E assim, vamos abrindo os nossos olhos e para continuar nosso encontro, esse nosso encontro fraterno. E eu que gostaria de terminar esse momento inicial, para depois sermos conduzidos para a partilha da nossa vida, dos nossos sonhos, das alegrias, enfim, tudo aquilo que nós vivemos nesse período após retiro de Advento e Natal. O Evangelho de hoje, que é Mateus 5, 1, 12, das Bem-aventuranças. Acredito que todos nós já escutamos, já fomos, né, quem pôde ir à celebração eucarística, quem participou, né, aí de forma remota nas missas, enfim, mas todos nós já escutamos esse Evangelho de hoje, uma ou duas ou três vezes. Então, eu só gostaria de terminar com uma reflexão onde diz: viver as bem-aventuranças é, portanto, abraçar o projeto de sociedade alternativa que inevitavelmente entra em conflito com os sistemas dominantes, baseados na exploração, no lucro, na sobreposição de uns sobre os demais e pela violência. Mas é diante de tudo isso, ou seja, no conflito, que a comunidade cristã deve avançar, seguir em frente sem jamais desanimar. Por isso, Jesus reforçou todo o ensinamento anterior, direcionando diretamente para os discípulos a conclusão com as consequências de abraçar o seu projeto. Bem-aventurados sois vós que, quando vos injuriarem ou perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Alguns estudiosos veem essa afirmação como uma nova bem-aventurança, enquanto os outros, a maioria, a veem como um reforço e síntese conclusiva das 8 anteriores apresentadas, das 8 bem-aventuranças apresentadas. Aquelas 8 são inseparáveis. Jesus não as apresenta como sugestões para os discípulos escolherem uma ou outra. É preciso viver todas elas para ser discípulo e discípula de Jesus, pois nelas ele traça o seu próprio retrato, diz como ele mesmo viveu, caminhou ou avançou. E o discípulo deve, inevitavelmente, viver como ele. As bem-aventuranças nos desafiam a compreender e reconhecer-se, de fato, se seguimos a Jesus, se somos seus autênticos discípulos e discípulas. Por isso, elas são consideradas as palavras mais autobiográficas de Jesus. Tudo que ele viveu está expresso nelas, nas bem-aventuranças. E para seguir Jesus, é preciso estar em estado permanente de marcha, caminhando contra tudo o que impede a realização do reino, já aqui na terra. A comunidade cristã não pode mais aceitar
que uma mensagem tão encorajante e transformadora se transforme em sinal de resignação e aceitação passiva diante de tudo o que impede o advento do reino. A mensagem das bem-aventuranças é libertadora porque convida o discípulo e a discípula a sair de si e colocar-se em movimento rumo a um mundo melhor, mais justo e mais fraterno. Essas palavras é de um padre, o Francisco Cornélio Rodrigues, que é da Diocese de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então, uma reflexão que ele nos convida a meditarmos e colocar em prática as bem-aventuranças. E aí, concluindo com um pensamento de Santo Inácio de Loyola, ele diz: o amor deve ser posto mais nas obras do que nas palavras. Não faça nada pela metade, faça tudo com o coração. Então, assim, iniciamos esse nosso encontro com essa reflexão e eu passo a palavra para que possamos realizar a nossa partilha de como nós vivemos esses últimos dias.